aí, boas-vindas a este vlog. Eu sou a Bex e se você gosta de vlogs, por favor, já deixa o seu like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e eu conseguir produzir mais. E também pra gente espalhar esse livro para as pessoas que precisam conhecer ele e para as pessoas que já conhecem ele e amam. Esse vídeo não vai conter spoilers significativos, tá? Então fica tranquilo se você ainda não leu. Se você leu e quer saber as minhas teorias, eu vou falar sobre elas após leitura. Eu vou avisar certinho, tá? No final do vídeo, quando eu começar a soltar spoilers. Mas a gente vai ler O Mar Sem Estrelas, que é esse livro aqui. E esse livro, muitas pessoas que eu confio no gosto já leram e amaram. Então, assim, tenho altas expectativas. Esse livro, O Mar Sem Estrelas, ele foi publicado, se eu não me engano, em 2021. Então, sim, eu estou um pouquinho atrasada na leitura. Mas estamos aí para isso, antes tarde do que nunca. Eu tô com essa meta de tentar pegar os livros que eu tenho na estante e ler, né? Porque tem muitos livros que eu não li, e esse foi um dos primeiros deles. O Mar Sem Estrelas, ele fala sobre um garoto chamado Zachary Ezra, que é o filho de uma vidente, e ele tá fazendo pós em jogos, focado em narrativa. E ele vive frequentando a biblioteca, né? Gente como a gente. E um dia ele acha um livro muito misterioso nessa biblioteca, que é um livro que não tem o nome do autor e não tem nem o título dele na capa. Ele já estava procurando livros meio misteriosos, então esse chama muito a atenção dele, e ele acaba pegando e alugando o livro. O estranho é que o livro nem estava no sistema da biblioteca. É realmente um livro perdido ali. E a partir do momento que ele descobre que o livro tem vários contos que parecem não se interligar entre si, mas um desses contos pega ele demais. Esse conto narra um evento que acontece na infância dele e que, tipo, ele tava sozinho. Como um livro pode ter tantas informações sobre ele se o livro é antigaço, sabe? O livro, tipo assim, parece muito velho. Como isso é possível? Como esse livro pode ter tanta informação do dia em que ele viu uma porta pintada na parede de um beco e a porta parecia tão real, tipo aquelas portas desenhadas em efeito 3D, sabe? Parecia tão real que ele meio que quis ir lá e abrir a maçaneta e ver o que tinha dentro de uma porta pintada na parede. Mas ele não faz isso, ele recua, ele hesita e vai embora. E aí, nesse conto, fala justamente que ele perdeu uma oportunidade de descobrir algo muito foda. Ele fica muito obcecado, tipo, como assim? O livro sabe sobre mim e eu perdi uma chance de descobrir um mundo mágico. E aí ele fica tão fissurado que ele quer descobrir mais sobre esse livro, sobre esse conto e da onde veio isso e como isso é possível. Esse livro aqui, eu li 55 páginas e eu já sinto que ele vai transformar a minha vida. Gente, é muito bom. Em 55 páginas eu já fiz um monte de marcação. E quando é livro que eu não gosto, nossa, eu nem marco assim, nem coloco post-it. E esse aqui, como ele fala muito de narrativa, toca num ponto, entendeu? Toca num ponto muito profundo no meu coração. Tem uma parte que o Zazá, que é o nome do protagonista desse livro, na verdade é o apelido que eu dei, porque o nome dele é Zachary. Então, o Zazá tá lá ajudando uma amiga dele, fazendo um bate-papo, assim, com os outros alunos, sobre narrativa e sobre games. E aí, tem uma parte muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é a seguinte. A Cat, que é a amiga dele, fala assim, né, o que torna uma história interessante, envolvente? Qualquer história, em termos básicos. E aí as pessoas começam a responder. Mudança, mistério, riscos altos, desenvolvimento de personagem. E um cara chega até a falar, romance. O pessoal olha pra ele meio esquisito e ele fala, tipo, é verdade. E aí ele fala, tensão sexual, vai então, melhorou, porque é verdade. E aí continuam falando, obstáculos a ser superados, surpresas, significado. E aí o Zazá fala, mas quem decide o que é significado? E uma menina responde, o leitor, o jogador, o público. É isso que você traz ao produto. Mesmo se não fizer as escolhas ao longo do caminho, decide o que aquilo significa para você. Um jogo ou um livro que significa algo para mim pode ser entediante para você ou vice-versa. Histórias são pessoais, você se identifica com elas ou não.
Isso é muito pertinente tendo em vista algumas discussões que eu vi durante essa semana sobre resenhas, opiniões, dentro desse mundinho literário. Então, o que pode ser muito bom para mim, pode não ser muito bom para você. E tá tudo bem, porque a experiência de leitura, a experiência de você aproveitar ou não uma história, é totalmente pessoal. Esse livro, assim, chegou na página, sei lá, 30, eu já estava apaixonada. A escrita é muito boa, a escrita é muito gostosa. E a história também, o personagem. Ai, tem uma parte aqui que o personagem fala que ele. Ele fala não, né? Mas a narrativa deixa muito claro que ele é gay. E eu já fiquei assim. Já estou esperando romance, eu já estou esperando um romancezinho. E eu sei que esse livro vai me entregar. Eu sei, eu sei. Eu estou esperando. Então, tem algumas partes, alguns capítulos que são fábulas, são contos dos livros que existem aqui. É uma experiência muito particular minha, mas esses contos muitas vezes estão me lembrando as historinhas que eu escutava da minha mãe quando eu era pequena, né? E ela contava pra mim e pra minha irmã antes da gente dormir. E ela sempre contava essas historinhas e tal. E talvez isso tenha certa influência do porquê eu sou escritora hoje. Eu tô tentando fazer com que o cenário, quando eu leio à noite, porque eu costumo ler à noite, seja esse aí que vocês estão vendo. Pelo menos um pouco, né? Tem uma luz aqui específica que vocês não conseguem ver, mas é uma luz que tá deixando o teto todo lindo, todo meio azul, meio mar, e eu acho que combina perfeitamente com essa história. Ó, fica assim. E eu vou ler um trechinho pra vocês, só um trechinho. Era uma vez um homem que colecionava chaves. Chaves antigas e chaves novas e chaves quebradas. Chaves perdidas e chaves roubadas e chaves mestras. Ele as carregava nos bolsos e as portava em correntes que chacoalhavam quando andava pela cidade. Todos ali conheciam o colecionador de chaves. Alguns pensavam que seu hábito era estranho, mas o colecionador de chaves era um sujeito simpático, com um ar pensativo e um sorriso relaxado. Se alguém perdia ou quebrava uma chave, podia falar com o colecionador de chaves e ele geralmente tinha uma substituta que atenderia às necessidades do sujeito. Muitas vezes, era mais rápido que mandar fazer uma chave nova. E aí ele continua a história desse colecionador de chaves, mas acho que uma das histórias que mais me marcou até agora foi a do Destino e o Tempo. Na verdade, ele tem todo esse aspecto de mito e é uma história muito bonita, de como o tempo e o destino se apaixonaram, mas o amor deles meio que não agradou muito as estrelas e elas decidiram dar um fim. Mas depois o destino e o tempo voltaram e aí foi acionada essa corte de corujas que decidiu que um deles deveria morrer. E aí eles mataram o mais... o que menos traria problema no aspecto geral do universo, digamos assim. E aí eles mataram o destino. E o tempo continuou correndo, e o tempo agora espera o destino, porque dentre essa matança que ocorreu, né, quando as corujas mataram o destino, um rato se enfiou ali no meio e conseguiu pegar o coração. E foi meio que a única coisa que sobrou. Essa história me tocou tanto. Bom, o que importa é que o Zachary achou o Porto do Mar Sem Estrelas, né, depois de meio que ter perdido a oportunidade antes, quando ele tinha 11 anos. Mas, como dizia o livro, ele não tinha achado a porta, quer dizer, ele não tinha achado o universo ainda, mas dessa vez ele encontrou. Algumas vezes a descrição da cena, né, a descrição da paisagem, da história, me deixa um pouquinho over, sabe? Muita coisa. Mas a autora escreve muito bem, né? Descreve muito bem, e isso também, de certa forma, é inspirador para mim como escritora, tipo, ver como ela descreve essa paisagem, como ela descreve o cenário, os elementos desse cenário e como eles são importantes para a narrativa. Eu esqueci de falar de uma das histórias que eu mais gostei também, que é o do Vendedor de Estrelas. É um desses contos que aparece no meio do livro, como um capítulo isolado. É um vendedor de estrelas que vende estrelas ou pó de estrelas, né? E todo mundo compra e adora. É uma coisa bem cara e às vezes ele troca essas estrelas por
dias em hospedarias e tudo mais, e ele chega numa hospedaria uma vez e ele se depara com um rapaz que não tá interessado em comprar essas estrelas, e que na verdade disse odiar essas estrelas. E aí ele pergunta o porquê, né, e o rapaz explica que não gosta delas por conta da história do destino e do tempo. E ele conta essa história. É uma repetição já nesse ponto, né, porque a gente já sabe dessa história, porque ela aparece outra vez ali no momento da festa, e ali, nesse momento, nesse conto de novo. E eu tô muito curiosa para saber a repercussão disso, né? Como esse mito influencia em arquétipos que provavelmente vão aparecer nos personagens e elementos, né, na jornada deles. Hoje eu já tô na página 211 e eu decidi acender uma velinha para continuar lendo O Mar Sem Estrelas. E a velinha que eu escolhi foi essa, da Creminho. Eu tenho 3 velas dessa. E essa aqui foi uma de Halloween, que tem cheiro de... Nossa, eu esqueci qual que é o cheiro dela. Tipo, é torta de abóbora. Eu acho que é isso. Eu amo o cheiro dela, mas eu nunca acendi ela. Então eu vou acender hoje. A minha decisão de acender essa vela foi totalmente certeira, porque o meu quarto está muito cheiroso e eu tenho vontade de ler a noite inteira só porque essa vela está deixando meu quarto muito perfumado com esse aroma de torta de... Eu ia falar torta de melancia, não é? Torta de abóbora. Eu tô no segundo interlúdio. E de novo a gente tem o personagem do pirata, que na verdade é uma metáfora, mas ao mesmo tempo é uma pessoa, pelo que tá dizendo aqui. E as peças estão começando a se encaixar, né? Apesar de serem histórias soltas, são histórias que meio que estão se conectando de alguma forma. E é um livro, assim, que ele não responde as perguntas do leitor. Na verdade, ele dá pistas, né, e deixa você preencher por conta própria esse quebra-cabeças. Tanto é que tem várias dúvidas e coisas que eu não faço a mínima ideia, por exemplo, né, do objetivo do protagonista, por que que ele é importante, por que que ele tá passando por isso, quem são esses antagonistas que ele acabou de enfrentar aqui nessa parte, quem é essa mulher urso, né, que ele chama de mulher urso ali, que prende ele numa cadeira e fala umas coisas meio esquisitas pra ele. Muitas coisas, sabe? Muitas perguntas, poucas respostas, mas tudo bem. Porque esse aqui é o divertido. Eu tô descobrindo as coisas junto com esse protagonista. E é proposital. Claro, óbvio que é proposital. Tem algumas partes do livro que são bem lentas, assim, principalmente nas descrições, né, dos cenários e tudo mais. E ao mesmo tempo que eu acho que esse é um ponto forte da autora e que eu me sinto maravilhada pelas descrições e inspirada, eu, às vezes, acho que isso prejudica um pouquinho no ritmo, eu fico meio cansada. Mas não é algo que, assim, me faz ter vontade de parar de ler, sabe? Eu tô curiosa pra saber o que vem agora, depois dessa parte com os antagonistas, né? A primeira cena de ação que tem no livro, basicamente, assim, a cena de ação mais... Não, minto, é a segunda. É a segunda cena que tem um pouco mais desse ritmo acelerado de ação. Ainda assim, eu não sei o que tá em jogo. Era uma vez uma mulher que esculpia histórias. Depois dessa parte aqui, eu tenho teorias. Tenho teorias. Não tem como. A narrativa, ela não entrega de bandeja, mas ela dá várias pistas. Então vamos ver o que vem pela frente. Vou continuar a ler. A
assim, acabou de um dos protagonistas cair em um mar de mel. Aquilo que as abelhas produzem, mel, um mar de mel. Consigo visualizar isso aqui no traço de Castelo Animado ou de Viagem de Chihiro. Fora as outras descrições muito minuciosas e extremamente mágicas de toda a ambientação de O Mar Sem Estrelas. Eu tô começando a entender mais as coisas no ponto em que eu tô, cerca de 65% do livro. Já descobri algumas relações dos personagens com as histórias que são contadas ao longo do livro, dos livros que existem dentro desse universo. Acabei de descobrir uma das revelações, e assim, já ficou óbvio pra mim, desde alguns capítulos anteriores, de que esses personagens, de alguma forma, são ou têm relação com os personagens desses contos, das histórias que eles mesmos leem, né? Porque o lugar é mágico, e de alguma forma as pessoas do Porto do Mar Sem Estrelas meio que conseguem escrever coisas que ainda não aconteceram e de personagens reais. Agora o livro abriu para mais povs, né, para mais pontos de vista, então a gente entrou no ponto de vista do Dorian, mas antes disso, né, antes de comentar dos pontos de vista, na verdade eu não tenho muito a comentar sobre isso, porque acabou de abrir o ponto de vista do Dorian. E acabou de surgir uma personagem que ela é citada antes e eu pensei que ela estava morta, então foi uma surpresa para mim quando ela aparece aqui no pub do Dorian. Eu queria comentar sobre como esse livro tem uma escrita melancólica. Ela é muito intimista e ela é muito lenta. E eu não sei se eu posso considerar isso um cozy fantasy. Eu acho que sim, porque não tá acontecendo, assim, coisas grandiosas, mas ao mesmo tempo sim está acontecendo coisas grandiosas, porque a gente está falando de entidades como o tempo e o destino, e estrelas interferindo no amor do tempo e no destino, e de corujas que despedaçam o destino, e só sobra o coração que um rato pega. E tudo pra mim tá sendo em volta dessa história. Essa pra mim é a história principal, é o coração do livro. A história do destino e do tempo, e o tempo esperando o destino voltar. E eu acho que essa história tem alguma relação direta com o Zachary e o Dorian. Não sei. E eu fico muito feliz desse livro ser um livro de tantas histórias, né? É uma bagagem cultural muito grande, e é um livro que te toca, e tem um casal que é homoafetivo. Desde o primeiro momento, é óbvio que eles têm uma ligação especial. E eu acho, né, minhas fichas estão todas ali nessa história do destino e do tempo. Se não for isso, talvez tenha alguma coisa a ver com a lua, mas eu acho que não. Eu acho que não. Porque tem uma história que é contada no livro, que é a história... eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas é a história de uma hospedagem em que um moço cuida dessa hospedagem e chega um tempo que tá fazendo muito frio, né, tem neve e ninguém consegue chegar nessa hospedagem pra ficar lá. Mas uma mulher chega. Depois, né, que você lê o continho, no final você percebe que ela é a lua. Talvez tenha alguma coisa a ver com o Zachary e com o Dorian, mas eu acho que talvez tenha mais a ver com o cuidador e com a Mirabel. Sei lá, nada impede de ser esse outro arquétipo, né? De, sei lá, pra mim a estalagem, quando eu li essa história, pra mim ficou óbvio que a estalagem é o Porto do Mar Sem Estrelas, não sei. Tem toda uma interligação, né, desses contos com a história principal, né, da linha do tempo que a gente tá atualmente, e também tem coisas envolvendo lapsos temporais, e é muito interessante como as coisas vão se conectando conforme você vai lendo. A trama não tem uma grande coisa, uma busca exacerbada por um objeto ou por algo, mas mesmo assim é muito interessante de ler. A única coisa que eu queria comentar também sobre o casal é que eu não consegui me apegar tanto a eles, assim, como eu me apegaria normalmente em um livro de, sei lá, romantasia. Mas sim, eles têm uma relação bem bonita, só não foi tão explorada, pelo menos até o ponto que eu cheguei. Tanto é que acontece uma coisa com o Dorian, né, que, enfim,
não é uma coisa boa. E eu não consegui me importar tanto, assim. Não foi uma coisa que eu fiquei, meu Deus, não pode isso acontecer, como que eles vão ficar? Não teve nada disso, assim, até agora. Foi meio que indiferente. Então o casal, ele não me fisgou. E assim, mesmo não sendo um casal pelo qual eu tô torcendo tanto, ainda assim é uma representatividade que eu gosto, porque é uma representatividade em que não está se tratando do lugar comum de pessoas LGBTQIAP+. São pessoas, né, gays, bissexuais, enfim, que estão nesse mundo e estão desvendando mistérios, sabe? A pauta sexualidade não é uma grande coisa ali. Não, simplesmente eles estão lá e já estão tratando os dois ali como namoradinhos, basicamente, e, tipo, é isso, isso não vai ser uma grande coisa. E pra mim isso é representatividade. Você coloca personagens LGBTQIAP+, fora do lugar comum deles, né? Que é sofrer homofobia, sei lá, finais tristes, sofridos, e essas coisas, sabe? Então, por mais que eu não tenha me apegado tanto ao casal, é um casal homoafetivo, então o coraçãozinho fica quentinho. Confesso que eu me surpreendi um pouco em relação ao cuidador e a Mirabel. Eu não imaginava que tinha alguma coisa rolando ali, de jeito nenhum. Não imaginava, até porque o cuidador eu imagino até meio que como uma pessoa muito mais velha. E não sei que fim deu a Alegra também, porque ela apareceu ali, as coisas simplesmente mudaram de uma hora pra outra ali na história. Mas eu gostei também da Alegra porque ela não é uma personagem vilã estereotipada. Porque o último livro que eu li, o vilão era bem estereotipado, chegava da raiva, porque era só, tipo, a personalidade dele é ser ruim, e a Alegra não, ela tem, tipo, um motivo pra ela tá fazendo as coisas que ela tá fazendo. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu queria falar também é que eu fico muito triste de ver o presente, né, a linha do tempo atual da história, de como o Porto do Mar Sem Estrelas tá vazio, né, tipo, é só essas pessoas ali, porque todos os outros foram embora, teve um êxodo. E por que teve esse êxodo? Eu não sei. Estamos aí em 65% do livro e eu não sei por que teve isso, por que as pessoas foram embora. Bom, eu vou continuar, tô na página 375. Eu acho que vai ter mais uma partezinha antes de eu chegar no final, e aí no final a gente discute sobre tudo até então, né? Vamos ver como vai ser essa reta final aqui. Depois de chover, olha o que surgiu aqui. Bom, galera, eu terminei esse livro faz 2 dias e ele não saiu da minha cabeça faz 2 dias. Então, isso significa já que ele me marcou, de um jeito ou de outro. Nas últimas 100 páginas, assim, o ritmo começa a dar uma corrida muito frenética e você termina aquilo porque você quer saber o que acontece, você quer saber o fim da história. E quando eu terminei, a primeira coisa que eu pensei foi, por favor, alguém dê este livro na mão do Miyazaki, que é o diretor do Estúdio Ghibli, porque eu tive a mesma sensação quando eu acabei esse livro, de quando eu assisto os filmes do Estúdio Ghibli, né, seja Castelo Animado ou Viagem de Chihiro, que talvez não tenha entendido tudo, talvez não tenha entendido, tipo, uns 40 ou 50% do que tá ali daquela narrativa, mas aquilo me toca de um jeito que fica marcado pra sempre. Eu senti a mesma coisa com esse livro. Eu terminei ele e eu fiquei olhando pra parede, tipo, eu não entendi nada. Eu não sei se eu entendi, mas que coisa linda e maravilhosa eu acabei de ler. Muito feliz de ter saído de um livro que eu dei 1 estrela para um livro que eu dei 5 estrelas favoritado. É um livro lento, é um livro que foge muito do molde, né, do que até eu mesma consumo, porque
Ele é um livro em que grande parte dele nada está acontecendo. A Erin Morgenstern, que é a autora do livro, ela consegue fazer funcionar isso pela grande habilidade dela. Esse livro é uma declaração de amor para histórias. Ele é uma carta de amor para livros. Então, assim, eu acho que não tem como você, sendo escritora ou você sendo uma leitora, não se sentir tocada. Eu não costumo colocar marcadores assim, então, tipo assim, isso aqui pra mim já é bastante coisa, porque eu só marco realmente o que eu gosto muito. O legal desse livro também é que ele meio que tem uma conversa com o leitor. Várias partes você tá lendo e você tá falando, tipo, esse livro está falando de mim, lendo. Então, da mesma forma que o Zachary tem esse sentimento de, tipo, o livro está falando sobre ele, muitas vezes eu tive esse sentimento de que o livro está falando sobre mim. Ele sabe o que eu estou lendo, ele sabe o que eu estou sentindo, é tudo proposital. Ele sabe que eu estou confusa e ele sabe que eu quero chegar no final porque eu estou curiosa para saber o final. E tem uma parte aqui, né, é um excerto do livro. Acho que as pessoas vinham pelo mesmo motivo que nós viemos. Estavam buscando algo, mesmo que não soubessem o quê. Algo a mais, algo maravilhoso, algum lugar a qual pertencessem. Realmente, as pessoas que leem esse livro, amando literatura, com certeza vão sair apaixonadas. Mas, ao mesmo tempo, não é um livro para todo mundo. E eu vi várias resenhas falando sobre isso e eu concordo. Tipo, esse não é um livro que eu recomendaria para qualquer pessoa. Porque ele tem um ritmo lento, ele sai muito fora dos padrões que a gente vê hoje. Ele é como se fosse esse livro perdido que o Zachary encontra nessa biblioteca, porque ele destoa totalmente dos demais. E por isso eu acho que é completamente possível sair odiando ele, né, não entendendo, né, ter esse sentimento de tipo, caramba, eu não entendi nada, tipo, eu não entendi 50%. Imagina a pessoa que não entendeu, sei lá, 80%, porque ele realmente é um quebra-cabeça. O livro, ele não tem um conflito evidente, ele não te dá todas as peças. Os personagens eles não são nem feitos, talvez, para você se conectar tanto com eles. Eu acho que a gente se conecta mais com a narrativa, o que está sendo dito e com as experiências deles, do que com a história deles em si, porque é realmente muito confuso. O livro, ele não explica nada e de maneira nenhuma ele subestima o leitor. Sabe quando você encontra aquele livro que te explica tudo? Tipo, ele não confia em você, da sua capacidade como leitora de entender as coisas. Então, esse livro, ele justamente ele confia muito em você, porque ele não explica absolutamente nada. E, em certa parte, isso até me incomodou, porque eu cheguei a ficar irritada, tipo, nossa, eu não tô entendendo onde essas coisas estão se conectando. Mas, conforme eu fui lendo, eu entendi que ele basicamente ia esmigalhar essa ideia que eu tenho de estrutura de histórias. Principalmente porque, chegando ao fim dele, eu notei que o personagem principal, o Zachary, ele não é o protagonista do livro. A gente não tá acompanhando a história dele. A partir de agora, gente, talvez tenha alguns spoilers, tá? Então, se você não leu e quiser pular, eu vou colocar aqui no vídeo a minutagem certinha da onde não vai ter mais spoilers, tá bom? Então, o que eu percebo dessa questão dele não ser o protagonista é que a gente conhece os protagonistas logo no início do livro. Tanto é que os inícios de livros, eles são muito importantes, né? A pessoa tá colocando ali a primeira impressão que ela quer que você tenha. O primeiro conto fala sobre o pirata e a menina, e é deles ao qual a história se refere e é contada. É da Mirabel e do Cuidador. É do destino e do tempo. É desses personagens da história que a gente tá acompanhando. A gente tá acompanhando o desejo pelo fim da história, né? Pela libertação dessa imortalidade deles para eles conseguirem ter uma vida juntos e viver o amor deles. Por isso que para mim o Zachary parecia meio sem motivação, além de querer ficar naquele espaço e conhecer as coisas, de desvendar o mistério. Ele é só um elemento, ele é uma chave para os outros personagens chegarem aos seus fins. Ele quer saber da história tanto quanto nós, e aí ele vai avançando. Ele é uma chave. Quando o Zachary fala com o Homem Perdido no Tempo, né, que é o Simon, e esse Homem Perdido no Tempo diz que a história tá quebrada, e que alguém tá lendo ela e procurando o final, e que eles precisam continuar, já que eles são apenas palavras no papel. Então, o livro toda hora quebra a quarta parede e se comunica com a gente. Só que é engraçado porque tem uma frase que eu lembro, e eu não consegui achar ela nas minhas marcações, mas eu lembro que eu marquei ela, o que é muito estranho, que fala que uma história só termina quando você para de pensar e falar sobre ela. E nesse sentido, ela ainda tá muito viva. Ela ainda nem terminou pra mim, porque eu só tô pensando nela e nos significados e nos símbolos que ela traz. Eu me senti ouvindo uma história contada pela minha mãe, pra Rebeca de, sei lá, 7, 6 aninhos.
de quando ela abria essa porta mágica e me levava até uma floresta e contava as coisas pra mim. Ela inventava na hora e as histórias não tinham, tipo, começo, meio e fim, né? Ela era uma contadora de histórias que só queria que as filhas dela dormissem. Então, eu me senti ouvindo de novo essas histórias lendo esse livro, porque é uma história doce, é uma história que não tem senso, mas ela é muito agradável e deixa um gosto doce na boca. Tem uma coisa interessante que eu acho que eu entenderia muito mais esse livro se eu pegasse pra reler logo depois que eu terminei. Assim, com certeza, se eu fizer uma releitura desse livro, eu vou pegar muito mais coisas, porque esse livro, O Mar Sem Estrelas, ele é feito pra você reler. Ele é feito pra você ler uma vez e aí na releitura você vai pegando outras coisas e vai fechando caminhos e o quebra-cabeça parece mais completo. Eu não vou fazer isso, porque eu tenho outros livros pra ler, mas eventualmente um dia, quem sabe, eu pegue ele pra reler sim, porque vai ser outra experiência. E esse livro é uma experiência por si só, não dá pra definir ele muito bem, né? Eu não saberia contar ele além da sinopse sem dar um spoiler, porque é uma experiência. Cada um vai ter a, a sua visão do livro, as suas teorias, e vai te tocar de uma forma diferente. Então, pegue ele pra ler. Porque talvez você goste muito, ou talvez você odeie, mas de uma forma ou de outra ele vai te marcar. Agora, eu queria falar da minha teoria no final, que eu fiquei pensando e pensando e pensando, o que essas coisas significam. E o que eu entendi, né, é justamente que a gente tá acompanhando a história do Destino do Tempo, que teve o seu fim ali, né, no final, saindo do porto do Mar Sem Estrelas. A Mirabel e o Cuidador conseguem sair, e isso foi graças ao Zachary. A Mirabel basicamente estava querendo colocar os personagens ali de uma forma que trouxessem finalmente pro final. E isso é muito engraçado, porque isso acontece justamente quando estamos sendo levados pro final também. E os personagens, para mim, são meio que um arquétipo por si só. Por exemplo, o Zachary, para mim, ele ficou meio nublado grande parte do tempo. Eu não sabia se ele representava o tempo ou o destino, né, junto com Dorian, ou se ele era a lua, ou o que diabos ele era, né? Qual que era a representação dele na história. E ele tem várias representações, né? Ao mesmo tempo que ele é a chave, ele para mim também em alguma determinada parte, ele também era o Rei Coruja, já que o Dorian mata ele com a espada que foi feita para matar o Rei Coruja e que matou diversas outras vezes. Mas ele também tem uma chave prensada no peito, né, o Zachary. Eu penso nele de uma forma também como cuidador. Tipo, ao final da história, eu acho que ele vira o destino, porque ele morre, e aí ele revive por conta do coração, né, que aparentemente é tudo também interligado aos objetivos da Mirabel, porque ela fala no final, né, eu não ia deixar ele ter um final triste, um fim triste. Poxa, como ele acreditou nisso, ele não confia em mim, então ela fez isso pra ele também ter um final feliz. E ao mesmo tempo eu lembro da coisa dos dados, né, ele lançou dados quando ele chegou no Porto do Mar Sem Estrelas e deu 3 corações. E quando a Cat, né, que é uma personagem ali que começa a aparecer mais no final do livro, pelos trechos que ela escreve no diário dela, ela encontra uma porta. E a porta, ela tem 3 símbolos novos que não são mais a abelha, a espada e a chave. Agora a gente tem o coração, pena e coroas, né? E é esse símbolo que tem na porta. E eu acho que simplesmente o Zachary e o Dorian viraram o novo tempo e destino. E eles agora também vão precisar de um final para a história, para conseguirem sair de lá de volta pro mundo normal. E um novo porto foi criado, porque essa porta tem, né, os símbolos diferentes, então é um novo porto, que não é movido mais pela história do destino do tempo da Mirabel e do Cuidador, é um novo destino e o tempo. A pena é dada pra Cat abrir esse novo porto, né? Então, tipo, com certeza a gente consegue imaginar a continuação dessa história, até porque a mãe do Zachary, que é a vidente, fala que ela sabe que vai conhecer o genro dela. Então, tipo assim, eles vão sair desse lugar. Tem histórias que ainda não se conectaram pra mim, mas eu acho que é isso, sabe? A vida é assim. E quando a gente lê, a gente tenta trazer significado pra tudo que tem ali, né? Tudo tem que estar fechado, tudo tem que estar bem amarradinho, porque é um desejo nosso como pessoas, né? Como seres humanos, de tentar entender ao máximo possível, e as histórias fazem isso por nós. Porque a gente não consegue entender uma pessoa, né? Por exemplo, até meu marido, eu não consigo saber os maiores desejos e os maiores medos dele. Isso não é possível.
mas na história a gente consegue. E esse livro, ao mesmo tempo que a gente consegue entender esses simbolismos e as motivações dos personagens e aonde a história quer chegar, ao mesmo tempo a gente não entende tanto. Então é muito confuso. E é muito legal, porque ele fala de histórias, mas não só as histórias narrativas, mas as histórias da vida. Elas às vezes não vão se encaixar, vão ser confusas mesmo. Eu recomendo muito esse livro para quem gosta de histórias, para quem é escritor, para quem quer desvendar um quebra-cabeça e pensar um pouquinho, porque esse livro te faz pensar. Tanto é que agora eu preciso de um livro que não me faça pensar, porque eu pensei muito por causa desse tijolinho aqui. E esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês lerem esse livro, falem pra mim. Se vocês leram, deixem aqui nos comentários o que vocês entenderam. Se vocês curtiram, se vocês odiaram, eu quero muito saber. A gente fica por aqui. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. Quem sabe eu não faça outros vlogs dos livros que eu for lendo.